Amada igreja, com a paz do Senhor, já sou grata a Deus por essa rica oportunidade, por essa grande responsabilidade. Aleluia. Nós possamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 22 em diante. Enquanto meus irmãos vão achando, eu vou aqui rendendo graças ao Senhor. Glorifico ao Senhor por mais essa oportunidade. Já agradeço aos nossos líderes que infelizmente hoje não pôde comparecer, mas ainda assim eu agradeço a Deus do céu por essa oportunidade. Primeiramente a Deus, segundo a eles, que Deus possa abençoar a vida deles, repreender todo o mal no nome de Jesus. Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Glória a Deus. Que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem diante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Podem tomar os seus assentos. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Essa é a palavra qual Deus colocou em meu coração. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. O tema desta pregação é: na tempestade da sua vida, Jesus te faz andar por sobre o mar. Eu tive uma ajuda com esse tema. Graças a Deus, eu só troquei uma pequena sigla, mas eu tive ajuda com esse tema, para a glória de Deus. A introdução deste tema, meus irmãos, dessa palavra, é que mesmo diante de tempestades em nossas vidas, mesmo diante de situações a qual muitas das vezes nos assusta, nos causa medo, nos desespera, ainda assim o Senhor está conosco. Ainda assim o Senhor se encontra com cada um de nós. Mesmo que muitas das vezes nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e achamos que ali é o fim de tudo, mas aí nós nos enganamos, porque Jesus sempre está conosco. Muitas das vezes ele apenas está um pouco em silêncio para testificar a nossa fé. Aleluia. O primeiro tópico é a ida sem Jesus. A ida sem Jesus simboliza, não só hoje em dia, mas desde o início, que sem Jesus não dá. Quando planejamos algo que Jesus não faz parte, nós podemos esperar que sim, vai dar tudo errado. Quando nós tomamos uma decisão em nossa vida de fazer algo sem Jesus, uma ida sem Jesus, você pode ter a certeza, sem sombra de dúvidas, que vai dar tudo errado. No começo pode até parecer bom, pode até parecer gostoso, mas o final ele é claro e certo, vai dar tudo errado. Quando tomamos uma decisão a qual Jesus não faz parte, você pode ter certeza que não vem coisa boa no final. O começo pode ser até provisório, mas o que define tudo é o fim. O primeiro ponto é a ida sem Jesus por escolha nossa. Quando resolvemos dar um passo sem Jesus e quando fazemos isso,
Não existe a possibilidade nenhuma de algo dar certo. Já parou para pensar que quando em algumas vezes resolvemos fazer algo sem consultar a Jesus, sem consultar a Deus, tudo desmorona mais rápido? Jesus tem que ser nossa escolha diária. A cada passo que pensamos em dar, temos que consultar a Jesus, temos que consultar a Deus para saber se Ele vai conosco. Fiz 2 pontos para esse primeiro tópico, e o primeiro ponto é a ida sem Jesus por escolha nossa. Quando nós escolhemos ir sem Jesus, por uma escolha própria, porque Jesus ele é educado, meus irmãos, ele não é que nem Satanás. Satanás ele chega e invade e não quer saber se tu quer, se tu chamou, se tu não quer. Jesus é diferente. Ele chega e espera você tomar a atitude de chamá-lo para ir com ele. E quando nós tomamos essa atitude, se nós escolhemos ir sem ele, não existe possibilidade alguma de algo dar certo. Não existe a possibilidade de ter algo inovador. Não existe a possibilidade de ter um renovo. Não existe a possibilidade de ter mais força, de ter mais graça, de ter mais vigor, ânimo. Quando nós tomamos uma decisão de ir sem Jesus, nós estamos sozinhos, vazios, desesperados, como folha levada ao vento que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Quando tomamos a decisão, eu não generalizo em todos, mas a boa parte, quando se encontra em desespero, quando se encontra em aflição ou em alguma tempestade da vida, já pensa em parar. Eu vou entregar meu cargo. Eu vou desistir. Não tenho cargo, eu sou só membro, mas eu vou parar de ir à igreja. Eu vou tomar meu rumo, vou seguir minha vida e vou dar um mergulho no mundo lá fora. Entenda que quando alguns de nós tomam essa decisão de dar um mergulho no mundo lá fora, tem um tubarão chamado Satanás te esperando para te tragar. Então, cada decisão que tomamos, cada passo que pensamos em dar, não te preocupa. Antes de tu pensar, Deus já sabe o que é que tu está pensando em fazer. Ele apenas afrouxa um pouquinho a corda. É o tal do livre-arbítrio, que foi que Deus nos deu. Quando a humanidade começou a querer, eu quero, Deus não pode impedir, isso, aquilo, o que que Deus nos deu? O livre-arbítrio. Se você me quiser, eu estou aqui de braços abertos. Se você não me quiser, é um livre-arbítrio seu. Mas de todo caso, para todo resultado, se você não quiser a Deus, só existe outro caminho, que é o inferno. A palavra de Deus vai nos dizer que só existe 2 caminhos, um que leva para o céu e outro que leva para o inferno. Na porta que leva para o céu está Jesus te esperando, querendo te abraçar, sem te pedir nada em troca, sem te pedir simplesmente a tua adoração, simplesmente que você se renda e faça sacrifícios a Ele. E na outra porta, que é a porta do inferno, está Satanás te esperando com uma gargalhada e te cobrando várias coisas. A tua alma, a preço de sangue. Ele pode até te dar tudo, mas no final, o principal que é para ser dado a nós, ele não pode, que é a salvação. Então, quando nós escolhemos, fazemos uma escolha em nossa vida e que essa escolha Jesus não faz parte, que nessa escolha Jesus não se encontra, infelizmente, o que eu tenho para dizer para mim e para você é que o final é incerto. O final é triste e tenebroso. O segundo ponto é que a ida sem Jesus por ordem do próprio Jesus. Agora eu vou lhes mostrar uma pequena diferença da ida sem Jesus e da ida sem Jesus porque o próprio Jesus mandou. Existe uma grande diferença de ir sem Jesus e de ir sem Jesus porque o próprio mandou. Se ele ordenou, ele se responsabiliza. Se ele ordenou que você vá sem ele, é porque depois ele vai chegar. Se ele mandou você ir sem ele, é porque ele está te vendo, está te observando. Depois ele vai chegar devagarinho, vai chegar no tempo dele. Ele vai chegar depois só para impressionar e testificar a nossa fé. Tem diferença sobre ir sem Jesus porque nós queremos e tem diferença de ir sem Jesus porque o próprio Jesus mandou. Como nós podemos ver aqui, os discípulos não iam para o outro lado. Os discípulos iam esperar Jesus. Mas o que é que Jesus disse? Vai, e vai para o outro lado.
Os discípulos não poderiam fazer outra coisa senão obedecer, afinal era o mestre que estava mandando. O mestre estava mandando os discípulos ir na frente. Mas isso não indica que Jesus estaria sem eles. Isso não indica que Jesus não estaria com eles. Jesus já estava com eles. Eles atravessaram só. Mas ainda assim Jesus estava vendo eles. Jesus apenas resolveu chegar no tempo dele. Jesus apenas resolveu atrasar-se um pouquinho para testificar a nossa fé, para nos provar e para provar para nós mesmos do que ele é capaz e que para ele não há nada impossível. Para ele a tempestade pode ser a maior. Quando nós pensamos que a tempestade está nos engolindo, Jesus é maior que a tempestade. A tempestade da nossa vida, o mar revolto da nossa vida, não é nada para Jesus. É um pequenozinho, uma faíscazinha. Mas para nós parece até um gigante, não é? Quando nós nos debatemos com uma grande onda no mar, trazendo para o mundo espiritual, quando nós debatemos com algo que... Porque tem dois tipos de enviar. Tem um enviar que é o do próprio Satanás, que ele envia as tentações, envia coisas para nos destruir, nos desmoronar, acabar conosco. E existe também o que Deus envia, que é a aprovação, para testificar a minha e a tua fé, para nos fortalecer cada vez mais, para nos deixar mais firme aos seus pés. Então, quando Jesus manda nós ir sem ele, não te preocupa, ele não está te abandonando, não. Ele só está dizendo, vai que daqui a pouco eu chego. Vai que daqui a pouco eu chego lá. Vai que eu vou chegar devagarzinho para impressionar e para mostrar para todos que eu sou contigo. E que independente da situação, eu estou lá. Mesmo que pareça que eu esteja longe, eu estou tão pertinho. Basta você me buscar. Então os discípulos foram na frente. E quando os discípulos foram na frente, Jesus realmente fez o que disse. Ele foi despedir a multidão, fazer com que cada um fosse para suas casas. Mas em seguida, Jesus foi para o monte, orar à parte. Ter o seu diálogo com Deus. Ter o seu devocional com Deus. Só que as orações de Jesus não eram orações de 5 minutos, não eram orações de 1 hora, não. As orações de Jesus iam muito além. Afinal, você vê que uns textos mais à frente, os discípulos de João perguntam por que os discípulos de Jesus não oram. E Jesus responde, não necessita agora de vocês orar, porque eu já velo por vocês. Então Jesus ia orar, e quando Jesus ia orar, ele orava por ele e orava pelos discípulos, apresentando a todos. Então Jesus sobe para orar e os discípulos estão aonde? Diaconisa Karen, lá no mar. Fazendo o quê? Levando peia. Sendo açoitado pelos vendavais, sendo açoitado pelo vento forte, pelas ondas grandes, mas eles estão lá. E Jesus está orando. Mas, como eu já lhes disse antes, tem diferença de ir sem Jesus e tem diferença de ir porque Jesus mandou. Quando você vai sem Jesus porque você escolheu, como eu já disse, tudo dá errado. Nada dá certo. Começa as coisas a se desmoronar mais rápido. Algo que era para dar certo não dá mais. Algo que era para chegar mais cedo atrasa. Algo que você precisava e necessitava ali já não está mais disponível, porque você resolveu ir sem Jesus. Agora, quando Jesus manda você ir sem ele, ele está dizendo, vai, mas eu estou aqui de olho, eu estou atento. A palavra do Senhor vai dizer que o guarda de Israel, ele não cochila, ele não toscaneja e ele não dorme. Então, quando os discípulos foram, Jesus ainda assim estava se responsabilizando por eles. Jesus ainda assim estava com eles, distante, mas estava com eles. O segundo tópico é observações que podemos ver em Pedro. Pedro foi o único discípulo que pediu a Jesus para ir ter com ele. Quando você vai ver aqui mais à frente que Jesus manda os discípulos ir para o outro lado e Jesus vai orar. O tempo que Jesus orava era a quarta vigília, que era das 3 da madrugada às 6 da manhã. E até lá os discípulos já estavam no meio do mar da Galileia. Todos nós sabemos que o mar ele é grande. Aí você imagina aí uma grande distância.
os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, já com grande distância da praia, apanhando das ondas, sendo açoitado pelas ondas. Todos nós sabemos que, se você já assistiu Previsão do Tempo, todos nós sabemos que quando o vento se multiplica, ele gera ondas maiores. E quando ele gera ondas maiores, tem certos casos que causa tempestade. Mas só que aqui as ondas estão mais do que maiores. O vento está revolto. O vento está atacando. O primeiro ponto que nós podemos observar em Pedro é que ele pede para ir ter com Jesus. Quando Jesus desce do monte da oração e vai de encontro com os discípulos, ele não vai de barco. Ele vai andando por sobre as águas. Você já imaginou aí? Isso foi desafiando a gravidade, porque nós todos sabemos que é impossível pisar sobre as águas. Só que é justamente sobre isso. Ele é o Deus do impossível. Ele provou que ele vai muito além da gravidade. Para o homem é impossível andar sobre as águas, mas Jesus foi caminhando pelas águas. Depois que ele desceu do monte da oração, ele foi caminhando pelas águas como se ele estivesse andando em terra seca. Mas ele não foi de rápido tempo, ele foi devagarinho, como eu já disse. Ele foi no tempo dele, sem pressa. Ele foi devagarinho. Enquanto ele estava indo devagarinho, os discípulos estavam se apavorando. Afinal, quando os pescadores, literalmente, quando vão para o mar, eles já vão sabendo que ali vão ser açoitados pelas ondas, vão ser açoitados pelo vento e que tem até tempestade. Mas trazendo para os dias de hoje é nossa vida espiritual. Quando nós somos açoitados. Em que termo, diaconisa Karine? Quando você olha para uma causa que você está precisando muito, necessitando muito, e aí começa tudo a dar errado. Você ora, você jejuma, você consagra, você busca Deus e parece que Ele não está lhe respondendo. Parece que tudo se calou, parece que o céu está de bronze, parece que o céu silenciou total. Mas na verdade não. É Jesus que está chegando devagarinho. É Jesus que está indo no tempo dele. Não é com a nossa pressa, não. Tem situações em nossas vidas que nós queremos para já, para ontem, como diz o ditado. Mas eu vim aqui nesta noite para dizer para mim e para você que não é no nosso tempo. Nós queremos, sim. Queremos que as coisas venham já, sim. Porque nós precisamos, sim. Mas Deus não me trouxe aqui para nos dizer que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Ele faz como quer, opera como quer, quando quer e se quiser. Então não tem o que a gente fazer. Não adianta você gritar, não adianta você berrar, não adianta você chutar o pau da barraca, não adianta você bater com a cômoda, não adianta você esmurrar a parede, não adianta nada disso. Não adianta se desesperar a esse ponto. Não adianta você gritar. O segredo é jejum, oração e joelho no chão. Não tem outra. Pelo contrário, se você nessa situação dá um murro na parede, no outro dia tu tá com a mão inchada. Se você chuta uma compra, no outro dia tá com um lascão no dedo. Se você se estressa e grita, no outro dia tá com uma dor de cabeça enorme. Então não adianta fazer nada disso. E não adianta você se martirizar. Ah, Senhor, por que comigo? Por que isso? Por que aquilo? Só acontece comigo. Tantos aí fazem, pinta e borda. Tem uma diferença. Você é escolhido. Existe grande diferença. É como diz a palavra do Senhor. Muitos são chamados. Na verdade, todos são chamados. Mas poucos são os escolhidos. Poucos são os que querem verdadeiramente. Então não queira se comparar com ninguém não, porque você é diferente. O Pai não manda nos bailar diferente, o Pai nos manda ser diferente uns dos outros. O teu DNA não é igual ao do teu irmão, não, é diferente. Então não é porque o outro está pitando e bordando que você vai fazer o mesmo. Pelo contrário, se você fizer, tem peia para você e para mim. Então, Pedro, quando vê Jesus vindo até o mar, os discípulos logo se apavoram quando olham um homem andando sobre a água. E a água não estava parada não, meu irmão. A água estava agitada, como eu já disse, eram grandes ondas. Então, quando os discípulos veem aquele homem andando sobre o mar, muitos começam a dizer, é um fantasma, e começam a gritar e a ter medo.
Quando eu li essa parte, eu comecei a rir por mim mesmo. Mas foi do entendimento que Deus estava me dando. Eu comecei a rir porque eu pensei, Senhor, os discípulos antes disso contemplaram o cego enxergar, contemplaram o mudo falar, contemplaram o surdo escutar, contemplaram o paralítico andar, contemplaram a cura da sogra de Pedro, contemplaram o demônio sendo expulso, e quando vê um homem andando sobre as águas, eles se apavoram. Eles têm medo e gritam. Mas não foi por mal, não. É porque, na verdade, eles já vinham no processo, apanhando das ondas, apanhando do vento forte. Quando eles procuravam levar o barco para um lado, o barco ia para o outro. Porque quando as ondas estão agitadas, o barco fica meio que sem direção. Fica meio que impossível de controlar. Principalmente naquela época que o barco não era com leme. Era na mão, no remo. Era com a ajuda do vento. Só que dessa vez o vento está revolto. Dessa vez a onda está grande e está atacada. Então, quando Jesus ia andando sobre as águas, os discípulos gritam, mas tem um que reconhece Jesus. Quem, diaconisa Karine? Pedro? Não. Não foi Pedro que reconheceu Jesus de imediato. Quem reconheceu Jesus de imediato foi o discípulo do amor. Foi João. Ele notou que era o mestre, porque o mestre disse, o mestre viu, como eu já disse. Jesus estava distante, mas Jesus notou que eles estavam com medo. E Jesus disse, não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Só que quando Jesus diz isso, João reconhece, o discípulo do amor reconhece que é o mestre. Mas Pedro, Pedrão, sempre audacioso. Pedro era conhecido por sua audácia, sempre querer ir. E aí Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo, me faz andar por essas águas. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro vai. Pedro foi o único discípulo que pediu Jesus para ir ter com ele. E quando Pedro vai até Jesus, Pedro não quer saber se a onda está grande, Pedro não quer saber se o vento está batendo, Pedro ele só quer saber de ir até Jesus. Assim é eu e você. Não importa a dificuldade que nós estamos passando, não é fácil, disso eu sei. Todos nós sabemos que as tribulações que nós passamos em nossas vidas, todos nós sabemos que as tempestades que nós passamos em nossas vidas, não é fácil e nunca foi. Desde o início é que vem sendo difícil. Desde o início que a iniquidade vem se multiplicando. O próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, mas que nós não temesse porque ele venceu. Quando eu leio esse versículo que Jesus diz, não temas, porque eu venci. Eu entendo com esse versículo que Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo, não precisa você temer, eu venci como homem e eu vou te ajudar a vencer também. Diaconisa Karine, é impossível não se apavorar. Eu sei, eu já passei por essas situações. Todos nós já passamos por essas situações. E quem não passou, vai passar. Porque a palavra de Deus se cumprindo, que no mundo teria aflições. Então quem não passou ainda por uma tempestade da vida, quem não passou ainda por uma turbulação, vai passar. Pode demorar, mas vai passar. Afinal, é um propósito de Deus para mim e para a tua vida. Então Pedro diz, me manda, Senhor, ir ter contigo. E Jesus diz, vem Pedro. Quando Jesus diz, vem Pedro, conjectura minha, é como se Jesus tivesse parado e dissesse, vem Pedro, até aqui eu estou te esperando. Eu estou de braços abertos. Não olha para a direita não olha para a esquerda não, olha para mim, eu estou aqui. E Pedro vai, Pedro não se importa com a direita nem com a esquerda. Pedro não se importa se os discípulos estão olhando ou deixaram de olhar. Pedro não se importa com a profundidade do mar. Pedro se importa que ele está indo até Jesus. Mas todos nós sabemos que infelizmente o diabo tem poder. Tem muitos dizendo por aí que o diabo não tem poder, mas eu quero lhe desenganar agora que infelizmente o diabo tem poder. E um dos poderes dele é com a natureza. Também ele tem esse poder com a natureza. Quando os discípulos vão para o meio do mar, o mar está calminho. Não tem onda se levantando, não tem vento batendo, não tem nada disso. Conjectura minha é como se o diabo olhasse e dissesse assim, olha, Jesus foi orar e os discípulos estão lá só. Esse é meu momento. É agora que eu entro.
E aí o mar começa a ficar agitado, as ondas batem, o barco vai para um lado, o barco vai para o outro e o vento vem. Mas Pedro pediu para ir até Jesus, então ele não está preocupado. O segundo ponto é que ele olha para o vento. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, é da natureza do ser humano se desesperar nessas horas, se preocupar e se apavorar. E o resultado de tudo isso é que começamos a afundar e a perder o foco em Jesus. Quando Pedro olha para o vento, ele perde o foco em Jesus. Até então, Pedro está indo calmo, tranquilo. Afinal, ele que pediu para ir, ele não está nem aí se a onda está batendo, se o vento está suando. Só que tem um pequeno porém. O diabo tem poder também na natureza. É como se o diabo olhasse para Pedro, conjectura minha, e dissesse assim: ah, tá com medo não, bonitão? Tu não é o audacioso? Pois toma aí um ventinho na cara. Toma aí um empecilhozinho, uma dificuldade, uma tribulação. E aí quando o vento se multiplica, fica mais revolto e o mar não quer se acalmar, Pedro, infelizmente, ele tira os olhos de Jesus e olha para o vento. E quando Pedro olha para o vento, automaticamente ele vai caindo, vai afundando. E quando ele vai afundando, com certeza seu coração vai acelerando e vai dizendo: mestre, eu estou afundando. E quando Pedro vai afundando ali, ele se desespera, afinal isso é de natureza humana. Infelizmente, isso é a natureza nossa. Quando estamos passando por dificuldade em nossas vidas, quando estamos em momentos desesperadores, porque todos nós passamos, nós começamos a olhar para o vento, perder o foco em Jesus, e o resultado de tudo isso é que nós começamos a afundar. O vento da minha e da tua vida é uma dificuldade a qual nós estamos passando. Eu não sei a forma que você chegou aqui. Eu não sei que vento você está passando. Eu não sei qual a tempestade na tua vida que se levantou. Mas eu sei que Jesus é conosco. É preocupante? É. Muitas das vezes tira o sono? Sim. Nos deixa apavorado? Deixa. É da natureza humana sentir medo. Nós sentimos medo desde o princípio. Desde quando houve o pecado no Jardim do Éden, que tudo se veio. Veio a tristeza, veio a dor, veio o pecado, veio o entendimento do que é certo e do que é errado. E acompanhado disso tudo veio o medo. E com medo vem o pavor, vem a preocupação, vem o desânimo, a tristeza. Então Pedro, quando começa a afundar, ele está com tudo isso em si. Ele está preocupado, está apavorado, está com medo, desesperado. Assim é as situações de nossas vidas. Quando algo vem, quando nós estamos indo, você já parou para pensar, você já prestou atenção que todas as vezes que você está indo bem com Jesus, duas coisas sempre podem acontecer quando você está indo bem com Jesus. De duas ou uma, as duas sempre vai acontecer. Uma, ou o diabo se levanta primeiro, ou Jesus te prova primeiro. É certo que as duas vai acontecer. É por isso que quando as pessoas, eu escuto muito isso. Ah, foi o diabo. Tudo é o diabo. Eu arranquei o couro do meu dedo. Foi o diabo, ele está furioso com a minha vida. Que nós possamos entender que nem tudo é ele. Eu não estou aqui defendendo ele, não. Ele tem nojo de mim, eu tenho nojo dele. O que eu estou querendo dizer é que tem esses dois fatores. Ou é provação de Deus para testificar a minha e a tua fé, para nos fortalecer cada vez mais, ou é o próprio diabo. Só que nem tudo é ele. A maioria das vezes é Deus nos provando. E nesse caso aqui, o vento pode até ter sido o diabo, mas quem mandou foi Jesus. Quem mandou eles ir para o outro lado do mar foi Jesus, para provar a fé deles, para testificar a eles, para fazer eles entender que eles estão com o Mestre, assim como eu e com você. Jesus pode não estar aqui fisicamente, mas espiritualmente nós sabemos que Ele habita neste lugar, nós sabemos que a presença dEle é notória neste lugar, nós sabemos que o Espírito Santo está em nós e nós sabemos que Deus se faz presente na casa.
Ah, diaconisa Karine, eu sinto muito, eu não estou sentindo nada. Te converte de novo. Muitas das vezes quando nós chegamos no culto e não estamos sentindo nada, não estou nem com vontade de dar glória. Isso é uma opção nossa. É nós que fazemos o culto. O bispo José sempre costuma dizer aqui que o culto começa em casa. O que é que tu tem fazido em casa para trazer para um culto como esse? Ah, eu estou assistindo Netflix, então eu sinto muito, tu vai ficar morto na cadeira. Ah, não, eu tava só jogando um joguinho, então eu sinto muito, tu vai ficar morto na cadeira. Ah, eu só falei uns 3 palavrãozinhos, mas foi brincadeira, vai ficar morto na cadeira. É do que nós nos enchemos em casa que nós vamos trazer para a casa de Deus. Então, se você em casa se enche de adoração, vai ter adoração. Se em casa você se enche da presença, vai ter a presença. Se em casa você se enche de louvor, de oração, você vai ter o que dá na casa do Senhor. É do que nós nos enchemos, meus irmãos. Realmente tem dias que nós se levanta, que o cabelo tá lá no alto. O cheiro tá horrível. Mas isso é uma decisão nossa. Se nós vamos querer se levantar assim, continuar assim, ou se nós vamos causar mudança. Uma vez eu ouvi alguém falar, não me recordo quem, que quando nós dormimos, na verdade até quando nós estamos acordados, tem uma guerra espiritual. Para saber quem que vai vencer. Se é o Espírito de Deus ou se é o Espírito do diabo. E quando nós dormimos, essa guerra não cessa não, ela continua. Então, da forma com que você se levantar, você vai decidir quem ganhou e quem perdeu. Então, se você já se levanta com um palavrão na língua, quem ganhou foi Satanás. Se você já se levanta glorificando a Deus, quem ganhou foi o Espírito Santo. Se você se levanta já, irmã, tu soube, quem ganhou? Satanás. Se você se levantou, glória, hoje vai ser uma bênção, quem ganhou? Deus. É nós que decidimos quem vai ganhar. Se é a carne, se é o Espírito Santo ou se é o Espírito do diabo. Nada disso estava na pregação, tá tudo anotadinho aqui. Mas se Jesus está levando para outro rumo, eu não tenho culpa. Eu faço o que o chefe manda, eu apenas trago o cardápio. Eu sou o garçom, a garçonete da noite. Então, meus irmãos, é nós que decidimos. Tudo começa com o nosso levantar, quando nós nos acordamos. Tudo começa aí. Se você se acorda já feliz, glorificando a Deus, exaltando Ele, rendendo graças a Ele, por até você já ter se acordado com vida, você já sabe, o Espírito Santo que está aqui. Agora, se você se acorda já estou com raiva, ele já me estressou, já estou estressado, então eu sinto muito. O Espírito Santo está até entristecido. Então é nós que decidimos. Pedro, quando ele olha para o vento, ele realmente se apavora. Quem que nunca se apavorou? Eu pensei até em trazer essa mensagem, mas aí depois fiquei pensando, fiquei tipo em dúvida, se eu trazia essa ou outra. Mas aí uma coisa que eu sempre guardo dos nossos bispos, é que o bispo Josias e a bispa Alexandra sempre diz que nós temos que pregar o que nós vivemos, e que de preferência nós viva antes, porque depois tudo se multiplica. Então é melhor viver antes do que viver depois, porque se você viver antes, você já vai ter experiência. Mas se você viver depois, vai ser mais doloroso, porque vai ser multiplicado. Então, quando eu li essa parte que o Pedro olha para o vento e se desespera, eu passei por uma situação assim, não está nem com 2 dias não. Acho que foi na segunda-feira. Aconteceu algo que eu não esperava. Como sempre, a gente sempre é pego de surpresa. A gente pode se preparar em tudo, orar, jejuar, se consagrar, buscar a face do Senhor. Mas em alguma área, nós é pego de surpresa. E na segunda-feira, eu fui pega de surpresa. E quando eu fui pega de surpresa, eu fiz o que o Pedrão fez. Eu me desesperei. Gritei, só que eu estava indo para o trabalho, então eu não gritei com a voz. Não, foi só aqui no pensamento. Eu gritei, me desesperei, me apavorei, me preocupei. Quando eu cheguei no trabalho, parecia um rio de lágrimas,
Porque o desespero bateu, e quando o desespero bate na nossa porta, nós pensamos um turbilhão de coisas. Ah, como é que vai ser? Será que vai dar certo? Ah, meu Deus, como é que eu vou fazer? Isso que ia dar certo já não deu mais. O que eu ia receber já não recebo mais. E aí começa aquele turbilhão de pensamentos. Todos nós sabemos que a guerra começa no nosso pensamento. Então eu comecei a me apavorar, me desesperar, e com tudo isso eu fui me afundando. E foram surgindo novos pensamentos, foram surgindo novas preocupações, foram surgindo coisas até do próprio diabo. Você já parou para reparar que toda vida que você está nessa situação, o diabo sempre traz uma pontinha lá do teu passado para querer te apontar, para querer te afundar? Então, quando eu me desesperei, eu fiquei como Pedro, me afundando, o pensamento lá em cima. Parecia uma ruma de frase no meu pensamento. Ainda era palavrão não, meus irmãos. Era só o porquê. Parecia até um vírus de computador. Por quê? E por que isso, por que daquilo, por que outro, por que comigo, por que não com o outro. Ah, tem tantos outros aí, por que comigo? E foi tudo isso. Mas no final de tudo, eu orei. E no trabalho eu sempre oro, em todos os louvores da harpa eu leio a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, estava justamente aqui. Eu já tinha marcado essa pregação. Mas quando eu taquei meus olhos, foi justamente nesse ponto do Pedro. Se desesperou e começou a afundar. E aí eu caí em si e notei que eu estava afundando. No mar da preocupação, no mar do desespero, no mar da angústia, da perturbação, eu comecei a me afundar e eu notei que eu estava perdendo foco em Jesus. Eu notei que com os meus vírus de porquê, porque isso é um vírus, eu notei que com meus vírus de porquê eu estava começando a perder o foco no Senhor, estava começando a tirar meus olhos de Jesus. E eu li o capítulo todo e eu disse: Senhor, não, comigo não. Eu não aceito, Senhor, da forma que eu estou aqui. Eu errei, eu pequei contra ti, pequei contra os céus. Eu questionei, perguntei por quê, eu me desesperei, a carne se apavorou. Mas ainda assim, Senhor, me dá uma solução. E a solução que Deus me deu foi: se acalma, respira, ora e me busca e confia em mim. Quando Pedro olhou para o vento, ele duvidou. É como se, quando ele reparou no vento, é como se ele não estivesse mais enxergando Jesus. Ele duvidou, ele olhou para o vento, se apavorou e começou a se afundar. E ali ele teve dúvidas. Assim eu também fiz, eu comecei a duvidar. E depois que eu terminei de orar, eu notei que eu estava duvidando, pedi perdão ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e disse: eu errei, pequei contra ti, pequei contra os céus. Eu duvidei, não confiei no Senhor. Talvez se eu tivesse confiado no Senhor, não tivesse me preocupado de cara, nada disso teria acontecido. Eu posso evitar isso? Não, não podemos, meus irmãos. Tem coisas em nossas vidas, cada um de nós passamos por certas situações. Tem um de nós que as situações é média, tem um de nós que as situações é lá em cima. Mas todos nós temos o nosso desespero. Todos nós temos nossas preocupações. Muitas das vezes é com dívidas, contas para pagar, sustento da casa, o trabalho. Muitas das vezes é: meu filho, minha filha, o que é que eu vou fazer? Muitas das vezes é com enfermidade, com muitas coisas. Mas o segredo não é se desesperar, não adianta gritar. Eu sei, eu vivi isso por experiência própria. Não adiantou de nada. Eu gritei no pensamento, eu berrei, eu chorei, eu me desesperei, preocupei, e no final não mudou nada. Tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, mas só que tem uma diferença. Agora eu tirei as escamas dos olhos e resolvi confiar no Senhor. Então, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele disse que se responsabilizaria em me sustentar, eu estou aqui confiando nele. Então, o que eu tenho para meus irmãos é que não adianta se preocupar. Pedro se preocupou e não mudou nada, ele continuou afundando. O terceiro ponto é: ele clama a Jesus para o salvar. Mesmo que Pedro tenha perdido o foco em Jesus e estava afundando, ainda assim ele resolveu clamar por Jesus, pois ele sabia que Jesus era o único que poderia lhe salvar.
que era o único que poderia fazer algo. Jesus é o único que pode nos salvar e fazer algo por nossa vida, hoje, amanhã e sempre. Pedro, quando foi se afundando, ele tomou uma decisão na vida dele, que é a decisão que nós temos que tomar para a nossa vida. Quando estamos nestes momentos difíceis, é uma escolha nossa, escolher se nós vai permanecer se afundando, escolher se a gente vai permanecer no pecado, ou escolher se a gente vai olhar para Jesus e pedir ajuda a Ele. É uma escolha minha e sua. Eu já disse, Jesus é educado, ele é totalmente diferente de Satanás. Satanás não quer saber se tu tá para morrer, Satanás não quer saber se tu vai perder a salvação, afinal é isso que ele quer. Ele só quer saber de pegar a tua alma. Mas Jesus não, ele é educado. Ele está esperando você erguer a mão e pedir ajuda a ele. Ele está esperando você descer na olaria, descer os seus joelhos e começar a se humilhar, começar a suplicar, pedir ajuda, socorro. Jesus está esperando isso de mim e de você. É simples, não tem dificuldade nenhuma nisso. É só você reconhecer que errou. É só reconhecer que pecou. É só reconhecer que é falho, o pecador é ser humano e que sem Jesus não dá. É simples. Se bem que para algumas pessoas o orgulho fala mais alto. Mas ainda assim não tem outra solução, não existe outra solução. A solução é Jesus. A solução do meu problema é Jesus. A solução do teu problema é Jesus. A causa do teu problema é Jesus. Quem vai resolver a causa é Jesus. Quem vai agir é Jesus. Quem vai fazer é Jesus. Não é eu e nem você, é Jesus. Então não te desespera, nem te desanima. Espera em Deus, confia nele. Tenha fé nele. Ah, mas eu tenho tanta pouca fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Mas não se desespere totalmente a ponto de querer, eu vou chutar o pau da barraca. Eu vou sair daquela igreja. Eu já não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Não. Essa não é a solução, não. A solução é Jesus. É Ele. É Ele que faz o cego enxergar, é Ele que faz o mudo falar, é Ele que faz o surdo ouvir, é Ele que cura o paralítico, é Ele que ressuscita o morto, é Ele que vai de contra a tua causa e a minha causa. Então não tem outro porquê, é Ele. Então Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, salva-me. E Jesus pega pela mão de Pedro e diz: Pedro, homem de pouca fé, por que duvidastes? É isso que Deus diz para mim e para você. Quando você chegar, se você não já estiver passando por esse momento, porque eu não sei a forma que você chegou aqui, mas se você já estiver passando por esse momento, é o que Deus está dizendo para mim e para você. Homem de pouca fé, por que duvidastes? É só crer no Senhor e Ele vai fazer por mim e por você. O terceiro tópico, que as horas já se vão, é: onde quer que o nosso barco esteja, Jesus sempre vai estar lá. Seja o nosso barco estando no início, no meio ou no fim, Jesus sempre vai estar lá. Primeiro ponto, Jesus vai estar lá quando a tempestade levantar. Quando a tempestade da tua e da minha vida se levantar, Jesus já está lá. Ele apenas está esperando a decisão minha e tua. Ele apenas está esperando o nosso pedido de socorro, o nosso grito de ajuda. Ele já está lá. O segundo ponto é: Jesus vai estar lá para nos ajudar a remar o nosso barco. Sem Jesus não dá. O barco, aqui era literalmente o barco, mas trazendo para os dias de hoje, o barco é a nossa vida. Então nós não podemos remar a nossa vida sem Jesus. Tem que ter o capitão, e o capitão não é nem eu e nem você. O capitão da nossa vida é Jesus Cristo. É Ele que vai guiar, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai levar, é Ele que vai mostrar qual o caminho que você deve ir, porque não é todo o caminho. Tem caminho que dá para você ir, tem caminho que não dá para você ir. É Ele que vai dizer. É Ele que vai nos ajudar a remar o nosso barco, a nossa vida. Mas para isso nós precisamos pedir, para isso nós precisamos clamar e estar com Ele, suplicar e pedir ajuda e socorro. Para isso nós precisamos nos humilhar. Tem aquela fala: os humilhados serão exaltados. Essa frase está errada.
Não é os humilhados serão exaltados, é o que se humilha vai ser exaltado. Tem diferença de os humilhados serão exaltados e o que se humilha ser exaltado. Porque os humilhados serão exaltados é como se eu aqui ofendesse o diácono Josulã, humilhasse ele e ele lá na frente for exaltado. Outra diferença é eu aqui me humilhar, me derramar na presença do Senhor e sem eu esperar lá na frente ele me recompensar e me exaltar. Então existe grande diferença. Não é se você, os humilhados serão exaltados, é você se humilhar aos pés do Senhor, é você se render, é você clamar a Ele, pedir socorro, derramar rios de lágrimas. Tem crente que é difícil para chorar, mas eu era muito difícil para chorar, mas eu tomei uma decisão para minha vida. Quando eu ficava, antes de eu vir para Jesus, que eu ficava na frente de uma novela, eu chega soluçava. Quando eu assistia um jogo que fazia gol, eu chega soluçava de alegria, a lágrima chega corria. E por que para Jesus, se humilhando nos pés deles, nós não podemos chorar, nós não podemos nos humilhar e rasgar as nossas vestes espiritualmente? Então que nós possamos chorar na presença do Senhor. A palavra de Deus diz que quando nós choramos aos pés de Jesus, Ele está lá, aparando cada gota das nossas lágrimas, enxugando os nossos olhos. Nós não vemos, mas nós já sabemos que a luz da palavra, Ele está lá, enxugando nossas lágrimas, nos consolando. Se for preciso Ele consolar, Ele vai consolar. Se for para edificar, Ele vai edificar. Mas se for para exortar, te prepara, porque Ele também vai exortar. A palavra do Senhor diz que Deus é amor, mas também Ele é justiça. Então, quando você precisar do amor, Ele está lá. Mas quando Ele vê que tu exagerou, está precisando de uma exortação, Ele também está lá. Então, é nós que escolhemos, é nós que resolvemos se nós queremos continuar afundando ou se nós queremos escolher pedir ajuda a Jesus. Eu sei que muitas das vezes o orgulho quer gritar mais alto. Eu sei que muitas das vezes você pensa, o fulano de tal, o que vai pensar? Não liga não, meu irmão. Porque o irmão vai pensar ou vai deixar de pensar. Pense em você, o foco é Jesus. Faça você, seja você diferente. Tem muitos aí, uma coisa que eu acho muito feio, abrindo um parênteses, que quando um irmão que foi lá no mundo, pecou, pintou, bordou e depois volta para a casa do Senhor, sempre tem um atribulado do diabo para dizer, essa daí eu não dou um mês. Pintou e bordou lá fora, agora quer pagar de santo? Pelo amor de Deus, meu irmão, isso não é uma fala de servo do Senhor, não. Servo do Senhor faz diferente. Ele pode até errar, mas agora eu estou para ajudar. Ele pode até pensar em voltar lá, mas agora eu estou para ajudar e dar a minha mão. Então não adianta você dizer eu dou um mês. Quem é tu, criatura, para dar um mês? Quem somos nós para dar um mês para a alma de alguém? Nós não somos ninguém. Pelo contrário, nós temos que estender a mão. Se você notar, que nem a missionária já disse aqui uma vez, se você notar que seu irmão está afundando, está querendo ir lá fora novamente, o que é que você faz? Não é apontar o dedo e dizer, eu disse, eu avisei. Não. É você ir lá e dizer, vem comigo que eu te ajudo. Vem que Jesus é com nós. Vem que se tu estava só, agora tu não está mais não, eu estou contigo. Tem aqui alguém, homem de Deus e mulheres de Deus que podem fazer isso. Então não vá pelo que a maioria disser. Eu tenho um conselho para mim e para você. Se ocorreu algo e você está aconselhando para o mal, dizendo assim, vai lá, eu fosse tu, pegava essa bicha. Eu fosse tu, ia lá, dizia poucas e boas, tá errado. Principalmente se você tiver um trabalho na casa do Senhor. E mesmo que você não tivesse, está errado da mesma forma. Se alguém fez algo com você, você não vai dar conselho pro irmão e dizer, vai lá, pega ela. Vai lá falar pra ela. Diz umas poucas verdades na cara dela. Não é assim não. Tá errado, tu é serva de Deus. Aconselha e diz, não. Perdoa, libera perdão. Porque se você não perdoar aqui, não liberar perdão aqui, Jesus também não vai te perdoar não. Se você não pede perdão aqui, mas foi fulana de tal que errou. Ei, é um pra ela e 4 pra tu. Não tem essa não, meu irmão, é diferente. As coisas com Deus não é igual com o diabo, não. Com o diabo você podia até ir lá. Ei, bicha, tu falou o que de mim? Como foi a história? Com o diabo era assim, mas com Jesus
dizer assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida e Deus vai fazer diferente. É assim. Então não dê conselho pro mal, não. Se você vê que um irmão tá intrigado com o outro, não vai lá jogar lenha na fogueira, não. Vai lá e diz: vamos acalmar os ânimos, vamos vigiar que todo mundo aqui é servo de Deus. É assim que as coisas funcionam. Pedro era assim com os discípulos. Quando um discípulo pensava em errar, um gritava com o outro, Pedro sempre chegava: ó, o mestre ali, o mestre tá ali. Ou então Jesus chegava e dizia: calma, é diferente. Antes vocês eram pescador, agora vocês são pescador de almas. Assim é eu e você. Antes do mundo era diferente, colocava o pau pra quebrar mesmo. Mas agora nós pescamos almas. Agora nós temos que salvar almas, trazer almas rendidas para o altar de Deus. Tudo muda, tudo é diferente. A velha natureza morreu. A tua e a minha velha natureza já morreu, tá lá fora. Nós somos novos em Cristo Jesus. Somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Somos novas criaturas. Então aconselha pro bem, não aconselha pro mal não, que isso é feio. E Deus não tá cego não. Deus tá vendo. Se Deus tá vendo que tu tá aconselhando pro mal, Ele tá de olho. Ele pode não te pegar agora, mas no juízo final Ele tá te esperando. Então te liga, crente, vamos vigiar na terra. Não é assim que as coisas funcionam não. A casa do Senhor é com ordem e com decência. Ah, não tô gostando não, engole seco. Engole esse caroço de angu e vai atravessado com osso. Aleluia. Vou encerrar que as horas já deu e é tudo com ordem e decência. A conclusão é: essa palavra que Deus nos dá hoje é para que nós possamos entender que mesmo que nós estejamos passando por uma tempestade e as ondas estejam grandes, o vento esteja forte e batendo em nosso rosto, Jesus está conosco. Jesus está na nossa frente. E nós não iremos afundar. Jesus vai nos fazer andar por sobre as águas. Creia nisso e Ele é contigo. Então não te preocupa não te desespera. Ajuda teu irmão. Olha lá a parábola do bom samaritano. Ajuda teu próximo. Ergue a mão. Creia nisso e Jesus é contigo e comigo. E aqui eu já sou grata à minha rica oportunidade. Amém. Passo para o diácono José.